Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Hoje a gente abre um novo capítulo, mas antes da gente chegar lá, a gente vai fazer uma oração. E hoje a oração é a oração de Santo Agostinho. Ela fala o seguinte: Amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, que do seio do Pai Onipotente foste mandado ao mundo para absolver pecados, remir aflitos, soltar encarcerados, congregar vagabundos, conduzir para sua pátria os peregrinos, compadecer-vos dos verdadeiramente arrependidos, consolar os oprimidos e atribulados. Dignai-vos de absolver e livrar a mim. E aí você fala o seu nome. Criatura vossa, da aflição e tribulação em que me vejo, porque vós recebestes de Deus, Pai Todo-Poderoso, o gênero humano para o resgatares, e feito humano, prodigiosamente, nos compraste o paraíso com vosso precioso sangue, estabelecendo uma inteira paz entre os anjos e os homens. Assim, pois, dignai-vos, Senhor, de introduzir e confirmar uma perfeita concórdia entre mim e os meus inimigos, e fazer com que sobre mim resplandeça a vossa paz, a vossa graça e misericórdia, mitigando e extinguindo todo ódio e furor que contra mim tiverem os meus adversários, como praticastes Esaú, tirando-lhe toda a aversão que tinha contra seu irmão Jacó. Estendei, Senhor Jesus Cristo, sobre mim. E aí fala o nome novamente. Criatura vossa, o vosso braço e a vossa graça. E dignai-vos, livrai-me de todos os que me têm ódio. Como livrastes Abraão das mãos dos caldeus, a seu filho Isaque da consumação do sacrifício, a José da tirania dos seus irmãos, a Noé do dilúvio universal, a Ló do incêndio de Sodoma, a Moisés e Araão, vossos servos, e ao povo de Israel do poder do faraó e da escravidão do Egito, a Susana do crime e testemunho falso, Davi das mãos de Saul e do gigante Golias, a Judite do soberbo e impuro Holofernes, a Daniel da cova dos leões, aos 3 mancebos Sidraque, Misaque e Abdenego da fornalha do fogo ardente, a Jonas do ventre da baleia, a filha da Cananeia, da vexação do demônio, a Adão da pena do inferno, a Pedro das ondas do mar e a Paulo das prisões do cárcere. Ó, pois, amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, atendei também a mim. Aí você fala o seu nome novamente. Criatura vossa, e vinde com presteza em meu socorro, pela vossa encarnação, pelo vosso nascimento, pela fome, pela sede, pelo frio, pelo calor, pelos trabalhos e aflições, pelas salivas e bofetadas, açoites e coroa de espinhos, pelos cravos, fel e vinagre, e pela cruel morte que padecestes, pela lança que transpassou o vosso peito, e pelas 7 palavras que na cruz dissestes. Em primeiro lugar, a Deus Pai Onipotente, perdoai-lhes, Senhor, que não sabe o que fazem. Depois ao bom ladrão, que estava convosco crucificado, digo-te na verdade que hoje estarás comigo no paraíso. Depois ao mesmo Pai, L,
Lama Sabachthani, que venha dizer: Deus, meu Deus, Deus meus, Deus meu, por que me desamparaste? Depois a vossa mãe: mulher, eis aqui o teu filho. Depois ao discípulo: eis aí a tua mãe, mostrando que cuidáveis dos vossos amigos. Depois dissestes: tenho sede, porque desejáveis a vossa salvação e das almas santas que estavam no limbo. E dissestes depois a vosso Pai: nas vossas mãos encomendo o meu espírito. E por último exclamastes dizendo: está consumado, porque estavam concluídos todos os vossos trabalhos e dores. Rogo-vos, pois, por todas estas coisas e pela vossa descida ao limbo, pela vossa ressurreição gloriosa, pelas frequentes consolações que destes aos vossos discípulos, pela vossa admirável ascensão, pela vinda do Espírito Santo, pelo tremendo dia do juízo, como também por todos os benefícios que tenho recebido da vossa bondade, porque vós me criastes do nada, vós me redimistes, vós me concedestes a vossa santa fé, vós me fortalecestes contra as tentações do demônio e me prometestes a vida eterna. Por tudo isto, meu Senhor Jesus Cristo, humildemente vos peço que agora e sempre me defendais do maligno adversário e de todo perigo, para que depois da presente vida mereça gozar na eterna bem-aventurança a vossa divina presença. Sim, meu Deus e meu Senhor, compadecei-vos de mim, miserável criatura, em todos os dias da minha vida. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, compadecei-vos de mim. E aí fale o seu nome novamente. Criatura vossa, e mandai em meu socorro o vosso santo Miguel Arcanjo, que me guarde e me defenda de todos os meus inimigos carnais e espirituais, visíveis e invisíveis. E vós, Miguel Santo, Arcanjo de Cristo, defendei-me na última batalha, para que não pereça no tremendo juízo. Arcanjo de Cristo, Miguel Santo, rogo-vos pela graça que merecestes, e por nosso Senhor Jesus Cristo, que me livreis de todo mal e do último perigo na última hora da morte. São Miguel, São Gabriel e São Rafael e todos os outros anjos e arcanjos de Deus, socorrei-me, socorrei esta miserável criatura. Rogo-vos humildemente que me presteis o vosso auxílio, para que nenhum inimigo me possa causar dano, tanto no caminho como em casa, assim na água como no fogo, ou velando, ou dormindo, ou falando, ou calando, tanto na vida como na morte. Eis a cruz do Senhor, fugi a diversos inimigos. Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia. Salvador do mundo, salvai-me. Salvador do mundo, ajudai-me. Vós que pelo vosso sangue, pela vossa cruz me remistes, salvai-me e defendei-me hoje, em todo o tempo. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós. Cruz de Cristo, salvai-me. Cruz de Cristo, protegei-me. Cruz de Cristo, defendei-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, voltando à nossa leitura de hoje, estamos no céu e no inferno, e a gente vai abrir o capítulo Expiações Terrestres. A gente vai entrar na história do espírito que vem se comunicar, que é Marcel, o menino do número 4. Aí, no livro diz o seguinte: havia no hospital
de província, um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza, que eram pele sobre ossos. O corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. E aí o médico perguntou: para quê? Replicou-lhe o médico: se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. E aí o menino responde: é que eu sofro tanto, e dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos eram-lhe inatos, mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação, isso em 1863. Ao vosso chamado vim fazer que minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhes dirá que, sobre o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. E aí, em nota, Kardec fala o seguinte: esse espírito é o espírito de Santo Agostinho, pelo médium com o qual habitualmente se comunica na sociedade. E aí ele continuou, o menininho, o espírito do garoto. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. O espiritismo será a pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento.
E aí vem uma pergunta para o espírito, que é a seguinte: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. E aí o espírito responde: não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos. Fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos, de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente, por toda uma existência, que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar minha depuração. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. Assinado, Marcel. Bom, as instruções do guia do médium. Guia é o espírito do médium dizendo o seguinte: pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados! E como era resignado! E como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenridade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certos membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a morte, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Depois, esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela, a escapar-se de tão horripilante corpo. E foram estas as palavras pronunciadas: glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: eis-me aqui, Senhor. Destes-me por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Hoje o espírito da pobre criança, avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde, e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme: todos que me observam viram que a criança não murmurava e auriram nesse exemplo a calma para os seus males, e os seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Santo Agostinho. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Eu espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.